Eu queria convidar os irmãos a abrirem comigo em 1 Reis 17. Nós vamos fazer a leitura e o tema hoje é exatamente isso. Nós não entendemos tudo que Deus faz, a maneira como Ele faz, mas nós confiamos na bondade de Deus, né? Então hoje o tema é Elias e o Deus misterioso. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações de Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. Ele bebia a água do ribeiro. Mas passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se, vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha, e a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim, para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenham medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra do Elias. Assim comeram ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Depois disso, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade, matar meu filho? Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ele o tomou nos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes por sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: o Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou à mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Queira Deus abençoar, irmãos, a palavra de Deus, queira Deus nos abençoar enquanto estudamos esse texto. Uma das coisas mais inquietantes para nós, seres humanos, é tentarmos esquadrinhar e entender quem Deus é e por que Ele faz as coisas da maneira como Ele faz. Difícil, né? Às vezes nós temos soluções mais práticas. Se eu fosse
e você faria de um jeito e Deus faz as coisas de outro jeito. Deus transcende qualquer possibilidade de nós acessarmos Ele intelectualmente. E por essa razão, uma das máximas mais famosas de Santo Agostinho, são duas, aliás, é preciso compreender para crer e crer para compreender. E a segunda máxima que ele diz é: a fé precede a razão. Quando a gente vai a Coríntios, a gente entende, Coríntios diz que para entendermos as coisas espirituais, só quem já tem entendimento espiritual para compreender. Uma das afirmações mais desafiadoras da Bíblia foi feita pelo profeta Isaías. Ele tinha acabado de receber uma revelação de Deus, e Deus tinha dito para ele o seguinte: olha, o seu povo, o meu povo, ele vai retornar a Jerusalém pelo mandato de um homem ímpio. Esse homem nem mesmo me conhece. E para aumentar a perplexidade do profeta Isaías, Deus chama esse homem de meu pastor. Ciro, o meu pastor. Não era crente, não temia a Deus, não tinha nada, mas era meu pastor. E aquele rei foi o rei que Deus usou para publicar uma nota autorizando o povo de Israel voltar. E aí, quando Isaías ouve aquilo, ele afirma entre êxtase e temor exatamente aquilo: verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Isaías 45:15, irmãos. Deus é misterioso nos seus planos, Deus é misterioso nos seus métodos, Deus é misterioso e desconcertante na sua natureza, Deus é também misterioso nos seus propósitos. E esse texto de Elias em 1 Reis 17 nos mostra quão misterioso é Deus, quão misterioso é o agir de Deus. Primeira coisa que esse texto nos fala, que Deus utiliza instrumentos incomuns. Os irmãos vão ver que ele vai se utilizar de um corvo para sustentar Elias, né? Depois de ter dado ordem a Elias para anunciar ao ímpio rei Acabe que viria um período longo de seca sobre Israel, por causa da idolatria que ele e a esposa introduziram em Israel, Deus ordena a Elias que ele se esconda. E nos versículos 3 e 4, Deus diz assim: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Então Deus pega Elias e diz: você agora vai para uma caverna perto do rio, e você vai ser sustentado pelos corvos. Eu não sei se vocês, quando leem a Bíblia, param para imaginar o processo. Se fosse eu, ia perguntar a Deus: como é que vai ser esse negócio? Eu nunca fui sustentado por ave. Como é que é isso? E corvo, geralmente é uma coisa assim meio estranha, não é? As aves chegavam com pedaços de carne no bico, saíam dali, deixavam a carne, deixavam o pão e iam embora. Não nos parece um processo complicado, irmãos? Você ia imaginar um treco desse? Fala assim: Deus, só não tem um método melhor, não? Olha só, arruma um leão mata uma gazela,
come só metade da gazela e deixa a metade para mim. Não está bom? Eu vou ter carne bastante mais tempo, e aí a coisa fica mais fácil, Senhor. Eu não sei, eu pensei nisso, irmãos. Então, mas Deus escolhe um método absolutamente estranho, irmãos. Ordena aos corvos que alimentem o profeta. Deus resolve usar instrumentos incomuns. Ele ordena que esses animais sustentassem o profeta Elias. Todos os dias o profeta via os corvos trazendo porções de carne, porções de pão. Nem sei onde ele arrumava pão, irmãos, eles arrumavam pão. Nem sei onde havia uma padaria, né? Porque a pão tem que ter manufatura, né, irmãos? Como é que ele arrumava? Eles arrumavam lá. Mas Deus providenciou uma padaria lá naquele ambiente, de seca, irmãos, e sem comida. Era um sustento diário. E Elias experimentava o cuidado de Deus através destes meios estranhos. Talvez isso tivesse ligado, anexado com a visão de Deus. Ele sempre enviava o maná diariamente ao seu povo. Havia uma tradição em que Deus, durante os 40 anos em que o povo andou pelo deserto, diariamente, menos na sexta-feira, que ele mandava alimento duplo, o maná para sustentar aquele povo. Talvez ainda nos ajude a evocar a oração dominical, em que Jesus, anacronicamente, lá na frente, vai nos ensinar a orar: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus não nos ensina a orar pelo pão de amanhã. Prestou atenção nisso? Jesus não nos ensina a orarmos pelo alimento do ano inteiro, mas ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Cada dia dependendo de Deus. Elias teve que cada dia depender de Deus, que mandava e cumpria a sua promessa, que ia alimentá-lo com carne e pão através dos corvos. Todos os dias o profeta dependia do fenômeno incomum dos corvos trazendo alimentos. Eu não sei se você já teve alguma resposta de Deus por meios estranhos. Às vezes Deus permite algumas coisas e as pessoas que a gente menos imaginava que pudessem ser usadas por Deus para nos abençoar, são as pessoas que nos abençoam. Segunda coisa que Deus faz nesse texto de Elias: Deus usa pessoas inesperadas. Aí a água acabou, o ribeiro secou, seca de 3 anos e meio, e então, depois de uma experiência tão incomum de ser alimentado pelas aves, a fonte do rio se seca, e agora Deus ordena a Elias que ele saia da caverna e vá para uma região que ficava fora dos limites de Israel, onde ele deveria encontrar uma viúva de Sarepta, em Sidom, um país próximo de Israel. E essa providência de Deus é absolutamente não convencional, irmãos. E Deus é muito criativo e muito surpreendente, irmãos. Ele está designando uma mulher não judia, uma mulher gentia, que não pertencia ao povo de Deus, tinha tradições religiosas, tradições culturais diferentes da do profeta. Além do mais, ela era pobre, e ela era estrangeira e pobre. Irmãos, eu chegaria para Deus e falou: Senhor, o Senhor tem certeza que é essa senhora mesmo que eu devo ir? O
senhor não está meio engranado, dando uma resposta de uma oração diferente aí não? Irmãos, você entende isso? Tudo parece complicado. E toda vez que eu leio esse texto, eu imagino que se Deus estivesse pensando em cuidar de mim, seria muito mais interessante se Ele enviasse um fazendeiro rico. Se olhar, há um fazendeiro rico lá naquelas terras, dessa forma, Ele vai cuidar de você, e eu me sentiria, irmãos, muito mais confortável, muito mais seguro. E você, como é que você ia se sentir? Eu ia me sentir muito mais seguro. Opa, estou aqui na boca desse fazendeiro rico aqui, e ele tem aqui tanta coisa boa, eu não vou passar fome aqui. Mas Deus envia Elias para uma mulher que não tinha comida nem para si, e era dela que Elias deveria receber o alimento. Deus certamente tem um senso de humor maravilhoso. Eu sempre acho isso. Eu fiquei pensando na razão de Deus fazer isso, fazer assim, enviá-lo para uma estrangeira paupérrima. Deus queria cuidar do profeta. Mas sabe de uma coisa? Eu comecei a pensar que Deus também queria cuidar daquela viúva pobre. E então Ele ia cuidar do profeta, mas ia abençoar aquela viúva pobre através do profeta. Se Elias fosse um homem rico, também não seria milagre. Ele arrumaria um jeito. Mas, irmãos, graças e louvores a Deus, um pastor que morava nos Estados Unidos, certa vez recebeu a visita de outro pastor que ele havia indicado para fazer parte da equipe pastoral. Esse pastor era daqui do Brasil e ele convidou, estava interessado em que ele fosse para os Estados Unidos e fizesse parte da equipe pastoral daquela igreja. E ele fosse trabalhar com ele na área da plantação de igrejas entre brasileiros nos Estados Unidos. E aquele pastor sempre foi um irmão querido dele, com uma fé muito bonita. E então eles sentaram e começaram a discutir. O pastor começou a mostrar para ele o projeto. Eles sabiam que precisavam levantar parte do sustento da plantação de igrejas com os irmãos norte-americanos, com os americanos e não com os brasileiros. E o pastor convidado disse ao pastor anfitrião, todo sério, de cara assim meio preocupado e fechado, e falou assim: olha, eu não gosto desse negócio de depender dos homens, disse para o pastor anfitrião. E o pastor anfitrião, seu amigo, estava no meio de uma crise, lutando com algumas questões pastorais. Para seu escândalo, respondeu assim: querido, eu prefiro depender dos homens, eles são previsíveis. Deus é misterioso demais, Ele faz as coisas de forma que nós não esperamos. Vamos nos segurar lá, falar com os americanos. Irmãos, eu me lembro da construção do nosso templo, desse templo aqui. Uma irmã querida da igreja nos apresentou um ex-marido dela, que administrava a maior empresa elétrica do Rio de Janeiro naquela altura, e ela disse: eu me tornei mais amigo do meu ex-marido do que quando ele era meu marido. E ela me disse assim, crente nova, eu batizei, e depois ela veio falar isso. Eu falei: eu estou vendo aqui a construção, eu já falei para ele subir aqui, para que ele faça um apanhado de toda a parte elétrica da nossa igreja, e ele faça um orçamento que ninguém possa dar um preço melhor. E aí ele subiu, e quando chegou aqui, o Geudi, nosso administrador da obra, caiu na graça dele. Ele gostou do Geudi, ele falou: olha, vou fazer um preço muito bom. Então ele fez um preço para tanta coisa na parte elétrica aqui, que o Geudi tinha o hábito de procurar 3 fontes
para ver qual era o melhor preço. E ele disse: pastor, não há preço melhor nesse mercado aqui em volta. E aí ele disse: só tem um problema, nós só vamos conseguir garantir esse preço, eu só garanto esse preço até o dia tal. Era uma sexta-feira. E aí estava chegando o dia, e quando chega na segunda-feira, o irmão Heber diz, nosso tesoureiro, diz para o Geudi: nós estamos sem dinheiro, nós já raspamos o caixa e nós estamos sem dinheiro nenhum, está chegando sexta-feira aí, nós não vamos ter dinheiro. Aí Geudi me liga e fala: pastor, sabe aquele orçamento maravilhoso? É sexta-feira. E o irmão Heber disse que nós não temos dinheiro, raspamos o caixa. Eu falei: Geudi, quem tocou esse homem foi Deus. Então vamos pedir a Deus, ou que Ele toque o coração desse homem, para ele estender um pouco mais a data, o prazo dele, ou então pedir a Deus os recursos. Vamos fazer uma oração aqui? E fizemos uma oração. E quando eu estou chegando em casa à noitinha daquele dia, eu recebo um telefonema de um irmão querido. E ele me liga. Falei: quem é que está falando? Ah, sou eu daqui do Canadá, pastor. Do Canadá? Sim, pastor, aconteceu uma coisa que eu não imaginava. Eu fiz o negócio da minha vida, pastor. Negócio da minha vida. Amanhã vai aparecer na conta da igreja do Banco do Brasil uma quantia, é só a metade, porque a outra metade eu vou dar na semana que vem, mais ou menos no mesmo dia. E aí ele começou a contar da vida dele e tal. Ele falou: eu me lembrei da construção da igreja, nem mais membro da igreja ele era, mas eu me lembrei da construção, Deus me abençoou tanto. Falei: eu tenho que abençoar alguém. Falou: a igreja, a primeira igreja está construindo, então eu vou dar esse dinheiro para essa obra. E, irmãos, aí eu liguei para o Geudi: Geudi, você está preocupado com dinheiro? Deus já providenciou o dinheiro. E o dinheiro que Ele deu era o dinheiro para toda a parte elétrica, irmãos. Irmãos, Deus tocou um homem lá no Canadá, irmãos, que não sabia nada da nossa conversa, e Deus tocou. Aliás, nessa construção, um dia que eu tiver tempo, eu conto umas 5 histórias parecidas com essa. Irmãos, Deus é um Deus extraordinário, irmãos. Deus é imprevisível, Ele não se submete às regras humanas, por isso Ele usa pessoas impensáveis e inesperadas. Por isso, a melhor forma de andar com Deus é ter uma experiência. Lá na igreja de um amigo passa um rio, lá para o lado de Goiás, lá para o interior, passa um rio muito movimentado, e na fazenda que é o acampamento da igreja, eles pegam umas boias e enchem as boias e vão fazendo, como é que é aquele cross, sabe aquilo? Né? Ele falou que se chegar naquilo e você ficar duro, você vai bater e vai virar. Você tem que deixar a boia levar você. Aí a boia vai batendo num lado, vai batendo no outro, a boia vai chegando e vai arrumando, e as correntezas são fortes, levam a boia em direção às pedras. Se você tentar se defender, vai se machucar. O segredo é simplesmente deixar a boia levar você. E muitas vezes ele disse: nós vamos naquilo, temos a impressão que vamos ser esmagados, mas a boia gentilmente vai acompanhando a correnteza e vai nos protegendo. Ele disse que essa é a experiência lá. Às vezes é assim, surge o problema, nós ficamos endurecidos, e nós oramos, e às vezes oramos e continuamos tensos, parece que não oramos nada, e
ele diz que o segredo é orarmos e confiarmos que esse Deus é capaz de nos surpreender. Deus é capaz de usar pessoas, irmãos, que nós nunca imaginamos que elas pudessem ser usadas, inesperadas. Deus usa essas pessoas. E foi assim que Deus sustentou Elias, não com um fazendeiro rico, como eu pensaria, mas com uma situação totalmente diferente. Mas Deus, em terceiro lugar, nesse texto, Ele estabelece situações únicas, singulares, extraordinárias. O profeta vai em direção à cidade que Deus ordenou, Sarepta. E ao chegar faminto naquela cidade, vocês estão pensando que ele chegou assim, chegou lá, tinha acabado de tomar uma refeição e chegou lá? Não, ele está faminto, irmãos. Chega com fome e chega perto de uma mulher esquálida e faz um pedido àquela mulher que ele não conhecia. Então, ele se diz o texto bíblico 17, 10 e 11. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou, ele disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. A água ela foi dar porque a água, acho que era um dever. Mas quando ela está indo, ele falou: mas tem mais, traz também pão. Né? Você não acha esse profeta folgado, irmãos? Cá para nós, você não acha esse homem folgado? Né? Falou: ô folgadão, o que mais você quer também? Bife, batata frita? Não é isso? Mais ou menos isso que a gente ia perguntar, né? Mas a mulher foi tão hospitaleira quanto possível. Ela deu água conforme o pedido inicial, mas na sua escassez ela não podia atender ao segundo pedido do profeta Elias. E aí é interessante o que diz o versículo 12. Olha o que diz o versículo: porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Irmãos, ela não tinha como repartir, a comida não era suficiente, a comida era pouco para ela e para o filho. E ao ver o pedido do profeta, eu fico me perguntando: se fosse você que estivesse no lugar dessa mulher, o que você faria? Você daria um pedaço do que você tinha para esse homem? Que você nunca viu na frente, mais magro ou mais gordo? Ela não conhecia esse homem que aparece do nada, maltrapilho, cheirando a pó de deserto. E como diz o velho ditado que a gente ouve: farinha pouca, meu primeiro é o primeiro. Não é assim que as pessoas pensam, irmãos? Mas por mais estranha que seja a situação dessa mulher, a mulher faz o que o profeta diz. Ela acredita na sua palavra, e da sua obediência à palavra do profeta veio a vitória. E por que o profeta pede para que daquilo que ela vai fazer, o primeiro pedaço seja para ele? Para aí, vê aí o que ele diz, que o primeiro pedaço era para ele, irmãos. E por que o profeta diz que o primeiro pedaço era para ele? Estou esperando a resposta dos irmãos. Porque eu fiquei muito encucado com isso muito tempo. Depois eu li uma resposta que o pregador dizia o seguinte: o profeta estava representando Deus ali. E Deus na nossa vida tem sempre de vir em primeiro lugar. Quando Deus vem em primeiro lugar,
Deus providencia o restante. E, irmãos, curioso que ela não era judia. Na nossa linguagem nós diríamos, ela não é crente, né? Se fosse hoje, né? Olha, essa mulher não é crente. Aparentemente não tinha conhecimento do Deus de Israel. Na nossa linguagem nós hoje diríamos, não conhecia Cristo, né? Nunca tinha ouvido falar, mas ainda assim ela foi capaz de crer e esperar por um milagre. Muitas vezes eu tenho visto pessoas fora da igreja crendo com mais intensidade do que membros da igreja, para tristeza nossa. A verdade é que Deus quer nos abençoar, mas para que venha a bênção, precisamos, antes de mais nada, de confiar na sua provisão. Certa vez um colega pastor estava diante de uma pessoa na sua igreja que constantemente reclamava das suas finanças desorganizadas, e ela reclamando, um dia ele tomou coragem e falou assim: você confia na provisão de Deus? E aquela pessoa disse: claro que eu confio. E aí aquele pastor perguntou: você é fiel a Deus nos seus dízimos e ofertas? E a pessoa respondeu: não. Aí ele disse: mas parece anacrônico. Você diz que crê que Deus provê e cuida de você, e Deus pede que você seja fiel a Ele, e quando Deus pede para você ser fiel a Ele, Ele inclui inclusive a sua oferta, seu dízimo, inclui investir no reino de Deus. E por que você não investe no reino se você crê na provisão de Deus? Há alguma coisa errada naquilo que você está me dizendo. Irmãos, mas essa mulher aqui recebeu a bênção de Deus, mas antes de mais nada, ela confiou na promessa do profeta de que nada lhe faltaria. Eu não sei se você prestou atenção no versículo, o versículo diz assim: e a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A promessa era essa: se você me der primeiro, você vai arrumar uma botija e você vai pegar azeite, e o azeite não vai faltar, a farinha não vai faltar, até quando não vai acabar, até que chova sobre a terra. Quantos anos durou a seca? 3 anos e meio, irmãos. Essa era a promessa de Deus. Essa mulher confiou na provisão de Deus, mas vejam os irmãos, a maneira tão extraordinária, incomum, que Deus usou para testar aquela mulher. Em quarto, Deus não é um ser misterioso, irmãos? Se isso aqui não é mistério, eu não sei o que é mistério. Em quarto lugar, Deus permite que situações diferentes aconteçam no meio de bênçãos. Vamos para frente no relato, se os irmãos lembram. Essa mulher começa a ter farinha, ela começa a ter azeite, mas vem o quarto mistério. A obediência da mulher trouxe bênçãos infindáveis para a sua vida e para a sua família. A promessa do profeta se cumpriu. E aí diz o texto: foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ela e a sua casa muitos dias, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Não faltou. Que coisa maravilhosa! A fé daquela mulher trouxe bênçãos para a sua vida. O texto diz muitas coisas, mas diz: não faltou.
Eu não sei se você já viveu épocas de vacas magras na sua casa. E se você, durante o tempo em que você viveu vacas magras, você foi fiel ao Senhor, eu tenho certeza que também não faltou na sua casa. Eu não conheço as suas histórias, mas eu sei que Deus é fiel e faz assim. A preocupação quanto à sobrevivência acabou. A paz chegou àquela casa. Entretanto, quando tudo parece serena, o que acontece? Versículo 17. Olha o que acontece. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e sua doença se agravou tanto que ele morreu. Nova tragédia se abate de proporções inimagináveis. O filho daquela mulher morre. O que poderia ser pior que isso, irmãos? E quando isso acontece, brotam no coração daquela mulher todas as suspeitas inconfessáveis contra Deus. E vêm velhos questionamentos e dúvidas sobre a bondade de Deus que afloram no seu coração. Tanto Elias quanto a mulher reagem de forma áspera contra Deus. E é interessante, versículo 18, olha o que diz. A mulher disse: então disse ela a Elias: que fiz eu ao homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Isso aparentemente seria fácil para Elias responder como homem de Deus, se tudo tivesse resolvido no coração daquela mulher. Mas preste atenção ao que essa mulher diz. Olha, preste atenção ali. A reação dessa mulher revela também a sua insegurança e dor e questionamentos internos. Olha só o que Elias diz no versículo 20. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Eu gosto dessa versão aqui, que é a versão NAA, irmãos. Elias também não está entendendo nada, porque o que Elias está dizendo é o seguinte: na visão, parece que Deus foi longe demais. Preste atenção, olha o que como Elias está falando para Deus. Olha como é que ele está falando: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Ele não está dizendo: Senhor, o Senhor não foi longe demais, não? Dessa vez o Senhor não se excedeu, não? Né? É como se Elias estivesse: ó Senhor, agora o Senhor foi longe demais, agora não, né? Isso me fez lembrar, irmãos, de um episódio acontecido com Teresa d'Ávila, uma mística de profunda devoção católica, profunda devoção a Deus. Pastor, está ficando perigoso agora, esse pastor está falando de gente católica, eu não sei não, hein? Mas vão até o fim, que eu acho que o que vou ler para os irmãos é uma das coisas mais bonitas que eu já li na minha vida, irmãos. E que escreveu um dos mais lindos poemas de amor a Deus que eu já li. Preste atenção. Não me move, Senhor, para te amar o céu que me prometestes, nem me move o inferno tão temido para deixar por isso de te ofender. Tu me moves, Senhor, move-me ver-te pregado em uma cruz e escarnecido, move-me ver teu corpo tão ferido, movem-me tuas afrontas e tua morte, move-me enfim o teu amor, e de tal maneira que ainda que não houvesse céu eu te amaria, e ainda que não houvesse inferno te temeria. Nada tens que me dar para que eu te queira,
pois mesmo que eu não esperasse o que eu espero, o mesmo que te quero, eu te quereria. Você já encontrou alguma coisa tão bonita como essa em termos de declaração de amor? Eu acho que o meu amor a Deus não chega a 1/5 dessas expressões aí, irmãos. Se quiser, eu mando para você depois. E só para os irmãos entenderem um pouco essa mulher. Uma vez ela passou um período de questionamento com Deus e travou o seguinte diálogo: Senhor, se eu estou cumprindo as tuas ordens, por que eu estou enfrentando tantas dificuldades no caminho? E ela disse que Deus lhe respondeu assim: Teresa, tu não sabes que é assim que trato os meus amigos? Aí ela respondeu para Deus: ah, Senhor, então é por isso que tens tão poucos amigos. Está entendendo? Está entendendo? Irmãos, no texto aqui, o sofrimento daquela mulher era duplo. O sofrimento daquela mulher era mais profundo. Por que eu digo isso, irmãos? A perda do único filho deve doer muito, mas aquela dor intensa encheu seu peito. Aquilo trazia agonia, solidão, trazia tristeza, trazia possivelmente raiva. Mas essa mulher também diz que ela tem memórias não tratadas. Presta atenção no que ela diz. O texto não diz o que ela tinha feito, mas o certo é que havia determinada coisa em sua história que a fazia associar a morte do seu filho com alguns pecados seus de outrora. E eu quero dizer para os irmãos, todos nós temos segredos e dores não compartilhadas. O problema é que quando essas memórias brotam em tempos de dor e nós associamos essas memórias com uma perda ou uma tragédia experimentada. Olha o que a mulher diz no versículo 18 para você entender o meu argumento. A frase da mulher é: que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Não era só a morte do filho. Vieste-me trazer à memória a minha iniquidade? Sua alma abrigava uma relação de culpa da perda do seu filho. Para ela, o fato daquele homem de Deus estar ali perto fez com que os seus pecados antigos agora estivessem punindo-a. Deus havia a encontrado e agora estava castigando-a por algum pecado. Esse sentimento às vezes é muito comum. Passamos por perdas e tragédias e inconscientemente, muitas vezes, começamos a fazer relação com algo que fizemos de errado no passado. Eu já encontrei crentes assim, amargurados não só com a catástrofe que estão vivendo hoje, mas com pecados não resolvidos no passado. E me parece, irmãos, que essa mulher está associando a morte do seu filho a alguma coisa que ela cometeu no passado. E diante de tantas situações misteriosas e incomuns, eu gostaria de retirar algumas lições desse texto de Elias vivendo situações que eu não gostaria de viver, os irmãos. Mas eu queria tirar algumas lições. Eu tenho 5 minutos, irmãos, porque esse texto, nós podemos vê-lo como um texto pedagógico. Deus está nos ensinando algumas coisas. Primeira coisa que Deus ensina, Deus demonstra a Elias que ser fiel a Deus é o caminho certo. Faltou alguma coisa para Elias naqueles 3 anos e meio? Faltou alguma provisão, alguma comida para Elias? Faltou algum cuidado de Deus?
Faltou algo àquela mulher que obedeceu a Elias de forma tão radical? Faltou? A resposta é não, irmãos. É admirável esse texto que sintetiza todo o cuidado de Deus, dizendo assim: da panela a farinha não se acabou. Vale a pena sermos fiéis a Deus. Eu espero que tenha ensinado muitas coisas aos meus filhos, mas uma frase eu fiz questão de falar para eles muitas vezes, e eu falava para eles assim: Deus tem sempre muito mais para nos dar do que nós a Ele. Irmãos, quando Deus nos pede alguma coisa, Deus, Ele não fica em dívida com ninguém. E gosto de lembrar, quando aquele menino emprestou 2 pães e 5 peixes para Jesus. Quantos peixes? É só para ver se vocês estão prestando atenção. 5 pães e 2 peixinhos. Quanto sobrou lá? 12 cestos cheios de pães e peixes, irmãos. Quando Pedro emprestou o barco para Jesus pescar, ele tinha pescado a noite toda e não pegou nada. Como é que Jesus devolveu o barco? Lotado de peixe. Deus não fica devendo nada a ninguém. Mais tem Deus a nos dar do que nós a Ele. Deus é fiel. Deus não queria apenas mostrar que Ele era o Deus da provisão em segundo lugar, mas Deus levou aquela mulher a uma cura muito maior, não só a providenciar todos os recursos para ela, mas providenciou para ela uma cura muito mais profunda, a cura da sua alma. E muitas vezes o que precisamos imediatamente é o sustento, mas em muitos casos o sustento é apenas a parte visível de toda a nossa dor. O nosso caso é muito mais profundo e Deus quer tratar também os casos profundos da nossa alma. Quando ela perde o seu filho, toda a sua culpa, todo o seu remorso, toda a sua tristeza vieram à tona. A dor fez aflorar nela o lado mais sombrio da sua vida, o lado mais vergonhoso, mais secreto do seu ser. Mas Deus estava ali com ela, não só providenciando a comida que ela não tinha, mas Deus não estava ali para acusá-la, irmãos. Deus estava ali para servir a ela o milagre da ressurreição do seu filho e para demonstrar a ela que Deus a amava profundamente e que queria cuidar não só do filho, mas da alma dela, do coração dela, da vida dela, dos problemas dela. E apesar da sua raiva contra Deus, podemos ver o Pai Celeste tratando da sua culpa de forma profunda e limpando a sua memória. A morte do filho fez brotar um sentimento de culpa, mas a ressurreição do filho fez brotar a cura de suas memórias do passado e a cura do seu erro. Não bastava a manutenção da vida do seu filho, Deus queria redimir a consciência daquela mulher. Não bastava o sustento, Deus queria trazer à sua vida uma cura num nível mais profundo da sua alma. E aí eu me lembro, irmãos, dos 10 leprosos, lembram-se? E eles pedem, gritam para Jesus, Jesus, e aí Jesus diz assim, caminhem-se para o sacerdote, foi isso? Jesus falou, estão curados. Jesus não falou isso, Jesus falou para os 10 leprosos, vão ao sacerdote. O sacerdote era a autoridade sanitária também daqueles dias, e enquanto eles obedecem a Jesus, eram 10, eles começam a olhar um para o outro,
E eles falaram assim: caramba, você está bem, e você também, não tem mais isso? Epa, rapaz, você está bem, você está curado, você está curado. E eles descobriram que enquanto eles obedeciam, vão a caminho do sacerdote, eles estão curados. Aí a Bíblia diz que um deles voltou para agradecer. E aí Jesus falou: não eram 9? Só você? É só para você prestar atenção, não eram 10? Onde estão os outros 9? Né? E aí Jesus vai e vira-se: vai em paz, a tua fé te salvou. Jesus não estava falando em cura física, porque a salvação física Jesus deu enquanto eles caminhavam em direção ao sacerdote. Jesus estava falando da cura emocional, da cura das memórias e da cura da alma também, daquele samaritano. Jesus não queria curar só a lepra do corpo, mas também a lepra da alma, atingindo dimensões mais profundas. E ao retornar, ele faz motivado, aquele samaritano faz motivado por gratidão pela cura, mas Jesus lhe resolve dar uma cura em áreas que ele não sabia que ele precisava de cura e de redenção. Todos receberam a cura, mas aquele leproso recebeu o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Terceira coisa, irmãos, já avancei 2 minutos, irmãos. Deus estava querendo preparar o seu profeta para aprender a orar ousadamente. Como afirmamos, irmãos, o próximo evento de Elias é ele diante dos 850 profetas de Baal. No capítulo seguinte, é o capítulo mais portentoso e conhecido da vida de Elias. Ele ia enfrentar 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, algumas versões. Irmãos, Elias precisava ter uma fé intrépida para aquele enfrentamento, porque quando passamos por grandes desafios na fé, isso nos faz intrépidos para enfrentarmos os novos desafios que a vida vai nos oferecer. Você passou por um grande desafio e Deus lhe deu vitória, está preparando você para outros que virão. Mas quando Deus nos permite passar por um grande teste de fé, Ele está nos preparando para, ali mais na frente, enfrentarmos também outras paradas duras. Deus é misterioso, mas esse capítulo nos fala que o Deus misterioso é sempre gracioso. Foi gracioso com Elias, foi gracioso com a mulher, como Ele é gracioso conosco. Ele é gracioso em dar e proteger aquela mulher que teria morrido de fome sem a presença do profeta. Ela estava se preparando para morrer. Ele é gracioso em curar as memórias carregadas de culpa daquela mulher e restaurar as suas emoções. E Ele é gracioso em levar Elias e aquela mulher a entender quem ele era. E o segredo desse texto é o versículo 24. Olha como é que termina esse texto. Vamos ler? Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és o homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Era isso que Deus queria que essa mulher conhecesse. Reconhecesse que Elias fora enviado por Deus. Ele era homem de Deus. E que a palavra de Elias, palavra de Deus, é sempre a verdade. Que Deus nos abençoe, irmãos.